Fala, desbravadores! Boa noite, galerinha do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Já desejando um ano excepcional para todos vocês. Feliz ano novo para todos, um ano de muita saúde, um ano de muito exercício físico, mudança de mentalidade, um ano de prosperidade, um ano de fazer o que precisa ser feito, um ano de aceitar mais as responsabilidades e terceirizar menos as culpas. Então, para mim, é uma alegria poder iniciar um ano realizando já um desejo, que é estar falando um pouquinho, diversificando um pouquinho o canal e também poder falar um pouquinho sobre o mercado de Forex, que há muito tempo o alunos e tantas pessoas, né, que chegaram no canal, me pediam e eu sempre adiando. E agora chegou o grande momento, né, de também levar este conhecimento para vocês acerca do Forex, porque tem pessoas que trabalham no CLT em horário comercial ou de segunda a sexta-feira em outros horários e às vezes não conseguem operar no mercado brasileiro. E aí, então, por muito tempo havia essa demanda e aí chegou o momento agora de eu também poder ajudar os meus amigos, alunos e inscritos do canal a também ter essa diversificação de poder operar no mercado que funciona 24 horas. Então sejam muito bem-vindos ao mundo do Forex. Então, neste curso, eu vou estar ensinando algumas coisas para vocês. Obviamente, vamos repartir as aulas, né? Para não ficar muito maçante. Vamos repartir as aulas aí em algumas aulas para que vocês possam entender de forma simples, usando a didática que vocês conhecem do Desbravador Trader, para estar conhecendo esse mundo do Forex. Então, vou falar sobre alguns temas que eu quero falar neste curso, que vai durar algumas lives aí, alguns vídeos, e vamos falar um pouquinho sobre estes temas e até temas que não estão aqui, mas que vão surgir no percurso, tá ok? Então, as aulas vão seguir praticamente estes conteúdos que estão aqui, pode ser em sequência, ou eu posso mudar de repente a sequência, mas certo é que nós vamos desbravar, como bons desbravadores, estes temas aqui, tá ok? Então, primeiro tema, que é o que nós vamos falar hoje, né? O que é o mercado de Forex e como que ele funciona? Depois, abertura de conta na corretora, plataformas de negociação, que é o MT4 e MT5, como abrir e gerenciar uma ordem na plataforma, o que é alavancagem e como usá-la com responsabilidade, conceitos essenciais, que é o PIP, pipetes e pontos, nós vamos falar sobre isso também, como calcular lotes corretamente no Forex, spread, bid e ESC, quais os melhores ativos para se operar no Forex, melhores horários de negociações e sessões também, depósitos e saques. Eu quero até fazer um videozinho eu fazendo depósitos e saques para vocês verem em tempo real, e agora tem a opção Pix, né, que daí facilita muito mais ainda. Você pode, você coloca depósito, por exemplo, em reais, cai em dólar. Se você tiver o SDT, também pode estar depositando com SDT, que seria um dólar virtual, ou em Bitcoin também, tá ok? O legal é que você deposita em real, cai em dólar. Ganha em dólar, quando você transferir para sua conta, cai em
reais automático, tá ok? Na conta Pix que você cadastrou. Uso correto do Take Profit, meta, que seria de gain, de alvo, e stop loss. Então, esses aqui são os temas, eu acho que é o que mais a galera tem dúvida, né, no mercado. São estes temas aqui, nós vamos estar decorrendo nesta live e nas próximas lives ao longo dessa semana, da próxima semana. Então tem bastante coisa aí para a gente estar falando, tá ok? Então vamos lá. Eu já vou dando, sei que está chegando, vai deixando o seu boa noite. Eu já vou dar boa noite para todos vocês que estão chegando pelo YouTube. Deixa o seu like maravilhoso aí. Deixa o seu boa noite aí também, para mim poder cumprimentá-los. Então vamos lá para a pergunta de R$ 1 milhão. O que é Forex? Forex, na verdade, é Foreign Exchange Market. O meu inglês está maravilhoso, né? Como vocês podem ver. Então, for vem de foreign, estrangeiro, ex de exchange, câmbio. Então seria câmbio estrangeiro, ou por que não dizer, câmbio de moedas estrangeira. Então o Forex nada mais é do que um câmbio de uma moeda estrangeira. Por exemplo, se você um dia teve que sair do Brasil para ir para outro país, você precisou fazer um câmbio. Ah, eu fui para os Estados Unidos, troquei então reais por dólar, você fez um Forex. Ah, eu fui para Dubai. Aí lá você troca pelo dirham. Troca reais por dólar, dólar por dirham. Ou, dependendo do câmbio, você troca reais direto por dirham. E aí, isso é o Forex. Então, dependendo do país, você troca pela moeda. Então, nada mais é do que essa troca de moeda, esse câmbio de moeda estrangeiras. Então, resumindo, Forex, a gente utiliza muito essa expressão que é pares de moeda, como aqui temos algumas principais, né? EUR, que é euro, USD, dólar, ou seja, euro versus dólar. Aqui, GP de Grã-Bretanha, então é a libra versus dólar. Aqui é o dólar versus o ien. JP é de Japão e o Y de ien. Então, isso aqui é Forex. Aí há uma confusão muito grande, que as pessoas acham que índices americanos ou mundiais, ações, ou o próprio ouro, que é o chamado SHAL, o USD, que é muito operado também, o pessoal confunde que acha que também é Forex. Na verdade, eles não são Forex. Eles chamam de CFD, que seria contrato por diferença. É uma sigla. Mas então por que, Marco, que as pessoas chamam o índice, ações, ouro, chamam eles de Forex, como Nasdaq, ou então NK50, HK50, melhor dizendo? Por que as pessoas chamam de Forex? É mais como se fosse um apelido, né? Lembra antigamente das locadoras de filmes, e depois veio a Netflix? A Netflix veio com a ideia de ser uma locadora de filmes. Então todo mundo fala Netflix. Só que Netflix não é só para filmes. Tem séries lá dentro, não tem? Tem, além de séries, tem documentários e tantas outras coisas. Ou seja, a pessoa adquire para ver filme, mas tem outras coisas. É quase igual o Forex. O Forex veio para pares de moedas, mas daí ganhou outros ativos também, e aí fica tudo no mesmo pacote chamado Forex, tá? Mas só para explicar essa diferença. Mas você não vai estar cometendo nenhum pecado, não. Se falar, eu opero HK50, então eu opero Forex. Eu opero
a Meta, eu opero Apple, eu opero Nasdaq, enfim, opero o ouro, que é o Shao, estou operando Forex. Tá tudo certo, é só para nível didático mesmo e nível de conhecimento estar explicando isso para vocês, tá ok? Então, quando você faz essa troca, que seriam esses pares de moeda, agora você não está fazendo em um câmbio, uma casa de câmbio local. Você está fazendo numa escala global e também profissional, né? Vamos falar um pouquinho sobre o volume do Forex. Só para vocês terem ideia do tamanho desse mercado. Então, o Forex ele é considerado o maior mercado do planeta. Eu fiz uma pesquisa na Trienal do Banco de Pagamentos Internacionais, com a sigla BIS, e segundo informações, dados, né, reais desta pesquisa, o Forex movimenta em média 7 trilhões de dólares por dia. Não estou falando trilhões de reais, que já seria muita coisa. Nós estamos falando de dólares. 7 trilhões de dólares por dia. E segundo esse banco de pagamentos internacionais, em anos anteriores, esse valor já chegou a ultrapassar, em negociações diárias, 9,6 trilhões ao dia. Gente, é muita coisa. E se você estava em dúvida do porquê que o dólar ele mexe, quando o dólar dos Estados Unidos mexe no mundo inteiro, é por causa disso aqui, ó. 85% das negociações são em dólar americano. Então, por isso, quando acontece uma notícia nos Estados Unidos, uma taxa de juros dos Estados Unidos e mexe com o dólar, vai mexer com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro, 85% das negociações são em dólar americano, e o petróleo também é cotado em dólar, né? Então, por isso que o dólar ele é a principal moeda do planeta. E eu não precisava nem fazer esta comparação, mas eu me dei ao luxo, né, de fazer essa comparação por curiosidade. Porque eu opero B3 já há mais de 7 anos, né? Que é o que é B3, Marco? É a Bolsa Brasileira. E eu fiz não precisava, mas por curiosidade eu fiz uma pequena comparação do volume que é feito diário no Forex para o volume que é feito diário na B3. Fiz em dólar, tá? Então na B3, olha que louco isso. A B3 movimenta 5 bilhões de dólares por dia. 5 bilhões de dólares por dia. Aí é só converter para o dólar que você vai ter mais ou menos uma noção de quanto é isso aqui, tá ok? Aí eu fiz uma outra conta. O que representa esses 5 bilhões por dia perante o mercado de Forex? Pasmem. Se fosse comparar a B3 com o Forex, a B3 movimenta 0,07% ao dia comparado o Forex. Que loucura. Só para vocês terem ideia, isso significa que a B3 negocia em um dia inteiro o que o Forex negocia em menos de 1 minuto. Galera, é muita, muita grana. Vou repetir. A B3, Bolsa Brasileira, olha o tamanho dela perto do Forex. Ela só movimenta 5 bilhões por dia, que representa 0,7% do que o Forex movimenta em um único dia de pregão. Isso significa que, pegando a B3 das 9 da manhã
às 18h30, tudo que ela movimentou das 9 da manhã às 18h30 representa menos de 1 minuto negociado no Forex. É louco ou não é? E por isso que o Forex é o mercado mais líquido do mundo. O que é quase impossível, por que não dizer impossível de ser manipulado. Por quê? Porque grandes ordens podem ser executadas com pouco impactos no preço, por causa desse valor de movimentação. Quem opera ou já operou B3 sabe que qualquer 1.000 lote, qualquer 3.000 lote, você movimenta muito o mercado dependendo do horário e do dia. Você movimenta muito o mercado. No Forex, se você coloca 10.000 lotes, 15.000 lotes, 20.000 lotes, 30.000 lotes, 50.000 lotes, você talvez mexa um tique apenas no Forex. Só para vocês terem ideia como é praticamente impossível haver manipulação de preço no Forex. Ou seja, se o mercado tem de ir para um determinado lado, ele vai sem manipulação, principalmente, né, em momentos de notícia, né? Outra coisa que é interessante no Forex é que ele é descentralizado. Então, para que alguns entendam, eu vou fazer uma nova comparação. Para quem está começando ainda a entender o Forex, né? Já que este curso é feito exatamente uma introdução ao Forex, para quem é iniciante, entender o passo a passo ali, que vai facilitar para vocês. Então, a nível de comparação, por exemplo, a B3 ela é centralizada. O que que isso significa? É que ela tem um centro, ou seja, ela só negocia aqui no Brasil, não negocia lá fora. Ela tem um regulador, que para quem sabe é a CVM, que é o órgão que fiscaliza, e ela tem um sistema único. Então, todo mundo que quer operar na B3 tem que utilizar o mesmo sistema, ou seja, o sistema da B3. Então, a B3 ela é centralizada. Então, o Forex, ao contrário disso, ele é descentralizado. Não existe uma bolsa única no Forex. São vários centros e são vários reguladores. Vou te explicar. É como se você tivesse... imagine uma rua. Uma rua, ela não tem dono. Mas não quer dizer que você não tem que seguir regras, não quer dizer que você não será multado, mas e não quer dizer que não existe fiscalização para aquela rua. Já no caso da B3 é diferente. Tem um centro, tem um regulador e tem um sistema único. As negociações acontecem simultaneamente em vários centros financeiros do mundo. Quais são os centros financeiros no Forex? Eu peguei pelo menos os principais, tá ok? Principais centros financeiros inclui Londres, Reino Unido, as principais corretoras de Forex estão lá, Nova York, né, lá nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, Sydney, Austrália, Frankfurt, na Alemanha. Então, esse aqui são os principais centros financeiros. Geralmente, as maiores corretoras vão ter suas sedes dentro destes países. O horário que o mercado abre? Ele abre domingo, às 18 horas. Coloquei, obviamente, o horário de Brasília para facilitar o nosso entendimento, tá ok? Então, ele abre domingo, às 18 horas, horário de Brasília, e fecha sexta-feira,
às 18 horas, horário de Brasília. E daí temos a sessão asiática, europeia e americana. Então o Forex funciona 24 horas, tá ok? Obviamente que na live de melhores dias, melhores horários, eu vou estar explicando isso aqui, né? Não é porque abre às 18 horas de domingo que você vai operar 18 horas de domingo. Tem uma janela, assim como tem no Brasil, né? Para quem opera B3 ou já operou B3 sabe que geralmente ali é das 9 da manhã até as 11 horas, até o meio-dia, costuma ser a melhor janela de oportunidades. No Forex também tem várias janelas. Tem janela de manhã, tem janela à noite, tem janela de madrugada. Então tem ali as melhores janelas para você operar. Então, vai ter uma aula só para falar disso, tá ok? Então aqui eu estou dando mais ou menos uma pincelada aí nessa introdução ao Forex, mas vai ter cada aula explicando cada coisa que eu estou falando aqui. Vai ter uma aula específica, eu indo mais a fundo, tá ok? Você que está chegando, deixe seu boa noite, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Deixa eu ver já boa noite para os que já deram boa noite aí. Luiz Luna, boa noite a todos. Daiane dos Santos, boa noite. Danilo Geraldo, boa noite. Jackson Mitros, boa noite. Fênix 54, opa, boa noite, meu mestre. Boa noite, abençoados. José Leonildo, olá. João Paulo Silva Gomes, boa noite. Maravilha. Então vamos continuar. E vocês que estão chegando aí, deixe o seu boa noite também. Participantes do Forex. Quem que participa? Quem que opera no mercado de Forex? Bancos centrais ao redor do mundo, bancos comerciais, que são bancos locais, fundos de investimentos, grandes empresas multinacionais, corretoras internacionais, market makers, que são aqueles que levam a liquidez para o mercado, e nós, traders, né? Somos pequenos diante desses tubarões do mercado, né? Mas nós estamos aqui, temos uma parte significativa, né? Então, só para você entender como é que funciona a negociação dentro do Forex. Então, digamos que você compra euro versus dólar. Quando você compra, você acredita que o euro vai se valorizar em relação ao dólar. Então, comprou o euro, o gráfico subiu, então significa que o euro está se valorizando em relação ao dólar. Quando você vende o euro em relação ao dólar, você acredita que o euro vai se desvalorizar em relação ao dólar. Tá ok? Então, isso aqui é um simples resumo. Se o Forex ele é descentralizado, diferente da B3, que é centralizado, então quem que fiscaliza o Forex? Porque não é porque ele é descentralizado que ele não tem uma fiscalização ou um regulador, né? Então, se a instituição está nos Estados Unidos, ela é regulamentada pela NFA, eu não sei como é que pronuncia isso aqui em inglês, CFTC, na Inglaterra pela FCA, Europa CISEC, Austrália ASIC, Ilhas Caimã CIMA, Seychelles e outros países também. Então, esses são os reguladores e são extremamente rigorosos. Então, quando você for escolher uma corretora,
e eu já vou falar para vocês que eu também já fiz a lição de casa, ela tem que ter uma ou mais desses reguladores. Peguei uma corretora e não tem nenhuma dessas, pula fora, tá ok? Principalmente essa daqui, ó, do Reino Unido, que é muito importante, tá bom? Então, por ser mercado descentralizado, ela tem regras, né? No trânsito, não existe dono de ruas, mais ou menos, não existe dono do Forex. Mesma coisa, mas existe leis, fiscalizações, punições, multas, né? Para quem não cumpre as regras daquela rua. Então bem, é bem tenso, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, algumas coisas que você deve perceber dentro das corretoras. Primeiramente, para que servem as corretoras? Ela é o intermediário que conecta você ao mercado de Forex. Então, para você operar no mercado de Forex, não tem um lugar específico que você chega diretamente e vai lá e opera. Você precisa de um intermediário. Então, entra as corretoras. Assim como é no Brasil, você precisa de uma corretora para poder operar. Evite corretoras sem uma ou mais dessas regulações. Corretora séria segrega o dinheiro do cliente, ou seja, deixa o dinheiro separado do capital próprio, passa por auditorias, tem regras claras de alavancagem, ela tem seguro ou proteção do capital, de capital. Aqui no Brasil, os bancos, por exemplo, eles têm o fundo garantidor do crédito, não tem? Que é quando acontece algum problema com o banco, em raras exceções pode acontecer, mas acontece, né? Como aconteceu com o Banco Master. E aí, o Fundo Garantidor do Crédito garante até R$ 250 mil para as pessoas que têm conta. Então, isso é um tipo de seguro ou proteção do capital do cliente. Então, verifica se a corretora tem, tá ok? Geralmente, corretora na Inglaterra com FCA, geralmente é até 85 mil libras, e vai dar aí um pouco mais de 500 mil reais. Qualquer corretora pode perder a licença se fizer algum tipo de besteira, né? Então esses reguladores são bem rígidos com isso. Principais plataformas operacionais para o Forex. MT4, que é o MetaTrader 4, e o MT5, que é o MetaTrader 5. Mas qual a diferença dessas duas? Imagine que você não tem no Brasil aqueles carros que a gente chama carro seco. O carro não tem ar-condicionado, o carro não tem vidro elétrico, o carro não tem direção hidráulica, não tem desembaçador traseiro, sabe? Carro bem simples. É como se fosse o MT4. Para quem quer chegar e só saber onde aperta o botão, tipo Jeep, né? Só tem um botão. Botões simples e direto. O MT5 é como se fosse o mesmo carro, mas com muito mais recurso. Agora tem ar-condicionado, direção hidráulica, tem desembaçador traseiro, tem limpador traseiro, roda de liga leve, entende? Então, tudo o que o MT4 faz, o MT5 também faz. Só que o MT5 tem mais recurso. O MT4, ele foi feito mais para pares de moedas, para o Forex raiz. O MT5, você já consegue operar índice, consegue operar índices mundiais, consegue operar ações do mundo inteiro, consegue operar o ouro e tantas outras opções, tá ok? Então, o MetaTrader 5, ele é um MetaTrader 4 com mais funções, né? Então, ele é mais completo, vamos dizer assim, ele é mais com muito mais recurso, né? Então, e a linguagem de programação, para quem é programador de indicadores, de robôs, as programações, a linguagem de programação também elas são
diferente do MT4 para o MT5. Então, se um indicador funciona no MT4, não vai funcionar no MT5 e vice-versa, porque são linguagens de programação diferentes, tá ok? O legal é que além delas serem gratuitas em todas as corretoras, para você operar robô com elas também é gratuito. No Brasil, para quem quer operar robô, geralmente tem que pagar uma taxa lá para a Nelogica, que é a dona do Profit, para você poder operar robô lá dentro. Já que no MT4 e no MT5, você não precisa pagar absolutamente nada, exceto caso você queira uma VPS, que é, de repente, colocar o robô para funcionar 24 horas na nuvem, sem você estar por perto, deixar ele lá rodando sozinho, paga lá uma taxinha à parte, que não tem nada a ver com o mercado, é um serviço que você contrata aí de uma empresa de VPS, tá ok? Que é um computador na nuvem que funciona 24 horas. Já caminhando para o final, vantagens do Forex. Eu separei aqui algumas vantagens do porquê tantos traders gostam e vão para o Forex, né? Por causa de algumas vantagens que tem o Forex. Então vamos lá. Primeiramente, vantagem. Primeiro que ele é descentralizado. Então agora você não fica limitado a um centro, como é, por exemplo, a B3 no Brasil. Então agora você está descentralizado. Você agora é um trader mundial. Você consegue entrar em qualquer horário, sair em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer mês. Outra vantagem, a alta liquidez que tem no Forex. Essa alta liquidez, ela permite que você tenha facilidade e rapidez para comprar e vender. Vocês não têm noção o quão é vantajoso essa alta liquidez. Só para vocês terem uma ideia. Imagine que agora você tem um apartamento que custa 500 mil reais. E você quer vender este apartamento porque você precisa do dinheiro para amanhã. Você não consegue. Por quê? Porque imóveis não têm liquidez. Ou pelo menos alta liquidez. Porque o que é alta liquidez? É eu querer vender esse apartamento agora e neste exato segundo alguém querer comprar esse apartamento de mim. Às vezes você vai ter que esperar vários meses para vender aquele imóvel, ou você, a menos que você baixe ele pela metade do preço. Ah, eu quero vender esse apartamento de 500 mil por 250 mil. Provavelmente ainda você vai levar mais uns 3, 4 dias por causa da burocracia, né? Mas eu acredito que ninguém em sã consciência vai fazer isso, vender pela metade do preço. Então essa falta de liquidez é que não vai faltar no Forex. Ah, eu quero vender agora 1000 lotes. Vai ter liquidez para comprar ou vender os seus 1000 lotes. Eu quero vender 15 mil lotes, coisa que raramente você vê na B3 no Brasil. Você não consegue mandar 15 mil lotes, o mercado acaba entrando em leilão, tamanha oscilação que acontece. No Forex, não. No Forex você vende imediatamente. Ah, eu quero vender, comprar 50 mil lotes. Você consegue fazer isso por causa da alta liquidez que tem. Então, você quer vender agora, você vende agora. Você quer comprar agora, você compra agora. Qualquer valor e você vai conseguir. Isso é fantástico. Então, dificulta a manipulação porque o volume financeiro é gigantesco. Ninguém vai conseguir manipular esse mercado, ainda que a pessoa coloque 50 mil, 100 mil lotes, não vai conseguir manipular, principalmente nos pares de moedas principais. No mercado brasileiro, os ativos mais operados é o dólar e o mini dólar e o mini índice. E eles não são ainda o mais líquido. O mais líquido é o DI futuro. Poucas pessoas conhecem, né? E aos mais líquidos, vamos dizer assim, os mais operados, melhor dizendo, é o mini índice e o mini dólar.
Agora imagina você vir para um mercado onde tem vários pares de moedas que são infinitamente mais líquido do que o mini dólar e do que o mini índice. Então aumenta as possibilidades. Então você tem agora como se fosse várias bolsas mundiais dentro de uma única bolsa só. Que a gente chama de Forex. É muito mais grana, é muito mais vantagem, né? E impossível de ser manipulado. Porque imagina, digamos que eu queira manipular o mercado e eu sou um grande banco. Aí eu vou mandar uma ordem no mercado, eu precisaria conversar com 3, 4 bancos. Estou usando uma hipótese, tá? Só para vocês entenderem desta segurança. Eu precisaria conversar com 3, 4 bancos para a gente entrar lá, sei lá, com 100 mil, 200 mil lotes. Como que você vai conseguir convencer o mundo inteiro que está lá nestes pares de moeda? Sendo que 100 mil, 200 mil lotes não vai fazer tanta diferença assim. Loucura, né? Outra vantagem do Forex, dolarizar patrimônio. Então, por exemplo, estamos vivendo uma fase onde está tendo muita fuga de capital para outros países. Então, nada melhor do que você pegar o seu dinheiro que está desvalorizando em real e deixar ele em dólar lá na corretora. Então, só com a valorização natural do dólar, você já está dolarizando o seu patrimônio, né? Fora operacional, fora outros tipos de rendimentos. E o legal também é que lá você ganha em dólares. Então ganhou lá 10, fez lá uma operação, ganhou 10. É 10 dólares, né? Outra vantagem, diversidade de pares de moedas. Então digamos que você não quer operar o euro dólar. Então você pode operar a libra versus dólar, pode operar o dólar versus o ien, você pode operar vários outros pares de moedas que são muito líquidos também. E vai ter uma aula que eu vou falar só sobre pares de moedas, quais são os melhores e quais horários operarem eles. Vai ser bem bacana. Então é um curso bem completo que vai estar disponível para vocês. Outra vantagem do Forex é que lá você consegue operar algo que no Brasil a gente pedia há muito tempo, né? Que é os micro lotes. O que seria isso? Vamos pegar, por exemplo, para quem opera mini índice e mini dólar aqui no Brasil, imagine se você pudesse quebrar um mini dólar em 10 pedacinhos, ou um mini dólar em 30 pedacinhos. Isso a gente chama de microlote. Então, digamos, lá você conseguiria operar 0,01 lote, que seria microlote, 0,01. Então, é mais ou menos assim. Você colocou lá 50 dólares, que é o mínimo, né, para você operar lá. 50 dólares você colocou lá, ou melhor, não é o mínimo para você operar, é o mínimo para você depositar. Aí você escolheu lá um par de moeda, ou um ativo, ou ouro, enfim, qualquer um, escolheu lá, vou operar com 0,01. Isso aqui é legal? Por quê? Porque isso aqui representa muito pouco comparado ao capital que você tem. Então, digamos que o mercado andou, vou usar um exemplo bem aleatório. Digamos que o mercado andou 100 pontos contra a tua posição. Você vai olhar no teu saldo, que estava um exemplo, 50 dólares, vai olhar lá, de repente você perdeu apenas $1 ou $2. Por que isso é legal? Porque isso permite você trabalhar melhor as suas posições. Você consegue, por exemplo, digamos que você queira defender o seu ponto de entrada. Você entrou com um microlote. O mercado andou 100 pontos contra a sua posição, ou 100 pips, ou 100 pipettes contra a sua posição. Você pode entrar com mais um 0,01 microlote e ele puxa pela metade e você ainda está com $1 negativo. Olha o peso que isso causa emocionalmente em você, quase nada. Só que como nós estamos falando de vários pares de moedas, você pode entrar com 0,01, 0,02, 0,03.
em um par de moeda, você pode entrar em outro par de moeda com 0,01, 0,02, ou seja, você pode, lembra que eu falei da diversidade de pares? Você pode entrar em vários ativos, vários pares de moedas ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não vai ficar daí, estar preso em uma única operação. Você vai ficar em várias operações. Aí digamos que em uma você perdeu $1, mas na outra você ganhou $3, na outra você ganhou mais $2, entende? Aí quando você faz o fechamento da cesta, você está muito bem positivo. E isso que é legal usando esse microlotes, tá ok? Porque daí você faz não aquela loucura de colocar 1.000 e querer ganhar 1.000 no dia, né? Mas você trabalha agora de forma consciente e de forma visando porcentagem. Coloquei $50, ganhei $5 ou ganhei $1. Nós estamos falando de praticamente $50. Estamos falando aí de 2% que você ganhou, e você ganhar $1 não é lá tão difícil assim trabalhando com microlotes, usando este exemplo, tá ok? Outra coisa interessante também é a alavancagem flexível. No Brasil a gente não tem isso, tá? Essa alavancagem flexível permite você escolher qual tipo de alavancagem você quer. Você quer 1 para 10, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300 ou 1 para 500? É muita alavancagem. Então você tem essa opção de você escolher qual tipo de alavancagem você tem. Então digamos que você colocou lá $100 para operar. Você pode escolher 1 para 500. O que é 1 para 500? Você pega os teus $100 e multiplica por 500. Então você vai ter uma alavancagem como se tivesse $50 mil na sua conta. Tá ok? Eu vou, na aula de alavancagem, eu vou explicar isso com mais detalhes, citando exemplos também. Outra vantagem do Forex, lá não tem circuit break igual tem no Brasil. No Brasil, se o índice ultrapassar 10% de queda ou 10% de alta, entra em circuit break. Se passar, aí ele fica meia hora parado, depois volta. Se atingir 15%, mais o circuit break pode fechar aquele ativo naquele dia, como aconteceu durante a pandemia e em alguns outros momentos também de crises mundiais. Então isso acontece no dólar, se ele atingir, no dólar brasileiro, né? Que é dólar versus real brasileiro. Na verdade, você não está operando dólar, você está operando real perante o dólar, mas é um derivativo, não é par de moeda que você está operando. Mas citando o exemplo do dólar brasileiro, mini dólar. Se ele atingir 6% de alta ou 6% de baixa, então o mercado para imediatamente, o mercado de dólar volta só no dia seguinte, tá ok? No Forex não tem circuit break. Por quê? Porque como eu disse, né, a alta liquidez e a movimentação mundial não tem esse tipo de proteção. Esse tipo de proteção só tem para mercados que têm pouca liquidez. Outra coisa interessante que é vantagem no Forex. Impacto de notícias locais, você quase não vai sentir isso no Forex, a menos que seja algo relacionado ao dólar. Mas geralmente essas notícias elas têm dia e horário para sair, que a gente vê lá no investing.com, aquelas notícias de 3 estrelas. Então a gente sabe que são notícias de alto impacto no dólar. Então, notícia de alto impacto no dólar pode sim causar uma movimentações. Mas as notícias locais, por exemplo, que a gente está acostumado a ver na B3, dificilmente você vai sentir esse impacto lá. Então entrou na operação, vai sair uma notícia. Você não vai nem ligar para isso, né? Não tem essa manipulação. Não é nem manipulação, é a falta de liquidez que tem durante as notícias no Brasil, a falta de liquidez que faz o mercado se movimentar tanto, né? No Forex não tem isso em notícias locais, a menos aquelas notícias de alto impacto que já está com data e horário para sair, né? Como o FONC, o IPC, payroll, então essas aí sim, mas caso contrário, não. Outra vantagem no Forex, custos operacionais
menores. Então, eu sou obrigado a comparar, porque eu conheço bem o mercado brasileiro. Então, no mercado brasileiro, você vai pagar, só por estar operando, você vai pagar a taxa para B3, né? Por estar operando no, no ambiente interno da B3, por estar lançando uma ordem, depois tirando aquela ordem, você vai pagar taxa de emolumento e taxa de registro. Não é assim? Taxa de emolumento e taxa de registro. Marco, eu tive um ganho, preciso pagar? Paga. Ah, eu tive um prejuízo, precisa pagar? Paga. Ganhando ou perdendo, você vai pagar essa taxa. No Forex, não tem taxa de emolumento, não tem taxa de registro. Ganhei $10. Esses $10 é teu, inclusive, você pode sacar imediatamente. Não precisa esperar o dia seguinte, porque as corretoras elas esperam o dia seguinte, porque tem que descontar a corretagem, tem que, sabe aquela coisa toda? Como aqui não tem corretagem, então você não paga estas taxas, tá ok? Outra coisa que você não paga. Por exemplo, na B3, você... Bom, eu já vou falar sobre isso aqui na margem, né? Sem vencimento do contrato. Como aqui nós estamos falando de pares de moedas e não de derivativos que tem na B3, não tem aquele vencimento de contrato. Sabe quando o contrato muda a letra? Acostumado muito a ver no índice, no dólar? No Forex não tem mudança de contrato. Então, se você quer estar posicionado num determinado ativo e você quer virar o mês posicionado neles, não tem problema nenhum. Você pode ficar lá, não vai pagar nada mais por isso, não vai precisar sair de um contrato antigo para entrar num contrato novo. Então lá, olha a vantagem do mercado descentralizado, né? E de alta liquidez. Então não precisa isso. Outra vantagem, sem margem para dormir posicionado. Na B3 a gente chama isso de swing trade. Então para você operar, por exemplo, day trade, você precisaria R$ 100 de margem para operar um mini índice. E precisaria no dólar R$ 150 para operar no mínimo um mini dólar. Só que essa margem, ela muda quando você quer dormir posicionado, que é ficar posicionado de um dia para o outro. Aí já chamamos de swing trade. Então, tem corretoras que elas exigem uma margem acima de 3 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil reais até mesmo, para você operar, dormir posicionado com um contrato. Estou falando de um contrato. Então, você está operando mini dólar no Brasil e você quer dormir posicionado, para operar day trade, você precisaria apenas de R$ 150 por cada mini contrato. Para dormir posicionado, no mínimo aí 5 mil, 6 mil, 7 mil, para dormir posicionado para o dia seguinte. Ah, eu quero dormir posicionado com 2 mini contratos. Aí você tem que dobrar a quantidade de margem, senão você não dorme posicionado, você é estopado pela corretora antes mesmo de dormir posicionado. No caso do Forex, você não precisa aumentar a sua margem, não precisa depositar mais nada, você pode dormir posicionado sem problema nenhum. O único custo que você vai ter é o chamado swap, que eu também vou fazer uma aula sobre isso, que é uma taxinha que você paga por dormir posicionado. Essa taxinha pode ser positiva e essa taxa pode ser negativa, que seriam juros, dependendo do par de moeda. Esses juros pode ser positivo, ou seja, no outro dia você pode ganhar uns juros, isso fora o valor da posição, tá? Estou falando só do swap. Você pode ganhar um valor ou pode ser subtraído um pequeno valor. Isso aí a gente chama de swap. Mas a margem e a tua posição continua a mesma. Dormir posicionado no 10. No outro dia você vai estar posicionado no 10. Dormir posicionado no 20. No outro dia você vai estar posicionado no 20. Daqui um mês você vai estar posicionado no 20. Daqui um ano você vai estar posicionado no 20. Tá ok? E finalizando, o mercado funciona 24 horas. Ou seja,
flexibilidade total. A galera que trabalha durante o dia pode operar à noite, para o pessoal que trabalha de repente aí no segundo turno e às vezes quer dormir até mais tarde, pode operar também ali na parte da manhã, ou para o pessoal que quer de repente operar às 4, 5, 6 horas da manhã, também tem mercado, tem uma janela muito boa também nesses horários, que na aula de melhores ativos e melhores horários, eu vou entrar mais a fundo nestas dicas, tá ok? Primeira coisa, para você que está ouvindo, eu criei um grupo, que é mais do que um grupo, é uma comunidade no WhatsApp, onde lá a gente vai conversar sobre o Forex, vamos colocar materiais sobre o Forex, eu vou colocando as aulas do Forex lá, vou estar tirando algumas dúvidas de vocês neste grupo do Forex. Eu vou também mostrar para vocês a corretora. Deixa eu mostrar aqui. A corretora que eu tenho conta e consegui também fazer uma parceria com eles para que com eles eu conseguisse trazer alguns benefícios para os meus alunos e para as pessoas que eu puder indicar para esta corretora. Fiz a lição de casa, é uma corretora que tem mais de uma daquelas qualificações. Vamos olhar aqui. Cadê? Olha aqui, ó. Se ela tivesse só essa aqui, ó, já seria uma das mais importantes, que é a mais rígida que tem, é a FCA do Reino Unido, mas ela tem essa. Tem a da Ilhas Caimã, que também é difícil para ter essas regulamentações. Tem a ASIC da Austrália, tem a FSCA da África, parcerias globais, UBS e tantas outras que a gente conhece. É patrocinadora do Barcelona aí por 3 anos, considerada uma das melhores corretoras do mundo, e ela tem também alavancagem até de 500 para 1, uma vantagem bastante grande. Volta e meia, para quem é cliente, ela tem várias prêmios, né? Tem campeonatos de trade, às vezes valendo 500 mil dólares. Às vezes tem também prêmios de você ir lá conhecer salvo engano, é o Santiago Bernabéu. Alguém me corrija aí se é o Santiago Bernabéu que é o estádio do Barcelona, né? Com tudo pago, com acompanhante e tudo mais. E é bem bacana, né? Então, na descrição da live tem o link, tem o meu link com a corretora. Eu estou solicitando, pedindo, né? Bastante benefícios aí para os meus alunos, meus inscritos, e eu acho que vai vir coisas bastante legais aí. Então vai ter bastante live, vai ter bastante coisa, eu quero ver se eu consigo alguns robôs, alguns indicadores, tudo patrocinado, quero ver se eu consigo trazer também traders nacionais e internacionais também do Forex para estar dando aula para gente. Vai ter mais lives esse mês. Algumas lives eu vou estar até sorteando também algumas contas em dólar, tá? De repente tá para você já começar a sentir um pouquinho do Forex, por que não já ser depositado alguns dólares na sua conta para você já começar a operar, tá ok? Mas eu vou explicando para vocês, por isso que é bom que vocês estejam nos grupos, tá ok? Quem entrar no grupo, que está também na descrição do canal, na descrição da live, tem um grupo do Telegram e tem um grupo do WhatsApp. Entre nos dois, e para quem fizer o cadastro, depois você me chama, eu vou te mandar também o assistente mentor desbravador trader 2.0. Para que ele serve? Qualquer dúvida que você tiver sobre o mercado de Forex,
sobre a área de programação de Forex, sobre tributação de Forex, sobre computador, sabe aquele computador gamer? Ah, eu tenho uma dúvida, qual o melhor computador? Como melhorar o meu computador? Como deixar ele mais rápido? Sabe? Perguntas sobre programação de computadores. Tudo o mentor consegue te ajudar, tá ok? Então vamos fazer uma pergunta para ele aqui. Ó. Vamos primeiramente, eu vou dizer olá para ele. Primeiro eu vou clicar aqui, ó, Mentor Desbravador Trader. Eu mando para vocês. Qual que é a diferença dele, Marco, para o chat GPT normal? É que ele é focado exclusivamente em determinados assuntos. Se você perguntar para ele quem descobriu a América, não é o tipo de informação que ele vai te dar. Ele é mais focado, ele é mais cirúrgico. Vou te dar um exemplo. Você vai no médico clínico geral, ele é um chat GPT. Sabe um pouco de tudo, né? Agora, quando você vai para um mentor desbravador trader, é como se você fosse para um especialista em uma determinada área. O cara, ele é cirúrgico naquela determinada área. Então, você vai dizer para ele, olá. Aí, por que você vai dizer olá? Porque ele vai te fazer duas perguntas. Ó, duas perguntas que ele vai te fazer. Você é iniciante, intermediário ou avançado no trade? Você prefere qual tipo de mentor? Confrontativo, que é direto e duro, ou orientador, professor, didático e passo a passo? Então você vai escolher aqui. Vou escolher, por exemplo, vamos colocar iniciante, vírgula. Eu não quero confrontador, não. Eu sou iniciante, eu quero orientador. Pronto. Aí agora você já deu para ele, ele vai assumir agora um mentor orientador, professor, e sabendo que você é iniciante. Então agora você vai fazer uma pergunta do Forex para ele. Vamos fazer a pergunta que nós já fizemos. O que é o Forex e qual diferença da Bolsa Brasileira? Usando um exemplo, tá? Bem de iniciante mesmo. Ó, ele vai dizer tudo bonitinho aqui de forma cirúrgica, tá ok? E detalhe, ele sempre vai tirar também frases de livros e tudo mais que você pode que ele vê que tem coerência com a pergunta que você está fazendo. Ó, ele vai te dar várias dicas, ó, comparação de Forex com B3. Não dá nem para comparar, né? Bem diferente, mas só para como você é iniciante e às vezes você tem tanta dúvida, você fala, caramba, para quem que eu vou perguntar? Pronto, tá aqui o seu mentor desbravador trader que vai estar fazendo essa comparação. Né? Olha a analogia que ele faz aqui, ó. Forex é pilotar uma Ferrari em pista molhada. B3 é aprender a dirigir num carro manual, numa rua conhecida. Se você errar no Forex, o mercado te atropela. Se errar na B3, você aprende e corrige. Né? Então, ele falando por questão da alta liquidez no Forex, né? Negócio de você, insistir no erro. Eu tô errado, vou ficar insistindo no erro. É pista molhada, né? Na B3, já você insiste no erro, às vezes acontece do mercado voltar e tudo mais. No Forex é um pouquinho diferente. Cada ativo tem as suas particularidades, né? Então aqui você observa, com esse mentor, bastante coisas que você pode perguntar para ele. Por exemplo, quais os melhores pares de moedas para operar no Forex? Olha que informação legal, ó. Euro versus USD, o melhor de todos. Euro versus dólar. Maior liquidez do planeta, spreads baixo, movimentos mais limpos, respeita bem a análise técnica. Esse é o par escola. Se você aprender a operar Euro USD, aprende qualquer outro depois. Olha que legal a informação que ele já nos deu.
Obviamente, parecia meio óbvio, né? Porque o euro é muito bem falado, né? Extremamente forte lá na região do euro. E o dólar também é extremamente forte. Então pega dois fortes, então é isso que vai dar, né? O ativo mais líquido do planeta. Depois vem o GBP-USD, que é a libra versus dólar, mais volátil. Tá vendo? As opções que ele. Depois você pode pedir aqui para ele aqui, por exemplo, qual setup melhor para operar no euro USD? Qual o melhor setup para operar no GPB USD? Qual o melhor para operar no dólar versus iene? Então você consegue ter isso aí também. Aí pares menores, euro versus libra, dólar australiano versus dólar americano versus dólar canadense, e por aí vai, né? Pares exóticos. Uja como iniciante. Olha a dica que ele já tá te dando. Ó. Uja como iniciante. Sair desses. Não operar esses caras. Spread alto, movimentos imprevisíveis, manipulação maior, né? Então aqui já tá dando bastante dicas aí pra gente fugir desses caras, tá ok? Então, com esse mentor, você já vai ter aí grandes dicas no dia a dia para operar. Ah, cria um indicador para mim utilizar no mercado de Forex. Você vai lá e dá as dicas para ele do que você quer e ele vai lá e cria um indicador para você. Depois você pede o passo a passo, entendeu? Então você consegue criar bastante coisa aqui e consegue fazer qualquer tipo de pergunta sobre o mercado financeiro, inclusive o mercado brasileiro também. Então, que ele está adaptado para o mercado brasileiro, para o mercado de Forex, está adaptado para as plataformas brasileiras, adaptado para as plataformas também de Forex, está adaptado para o tributação brasileira, tributação de Forex e por aí vai. E a parte mental, psicológica também. Então ele é bem cirúrgico, então um mentor bem completo para você poder já sair com um mentor pegado na sua mão aí, quando eu não estiver nos grupos respondendo, você tem um mentor parrudo, mentor completo aqui para vocês, tá ok? Então, entre no grupo de WhatsApp, faça parte desta comunidade, onde nós vamos crescermos juntos, aprendermos juntos, diversificarmos juntos neste grande mercado aí de Forex, tá ok? Nesta semana ainda, eu vou estar avisando nos grupos da comunidade e nos grupos de WhatsApp e no grupo do Telegram, quando será a próxima live que você possa participar. Marco, não pude participar da live. Eu vou deixar ela gravada sem problema, tá ok? A única diferença é que algumas lives eu vou estar fazendo os sorteios de alguns brindes, de algumas coisas aí que a corretora vai nos proporcionar e vai ter algumas lives específicas. Eu também vou estar patrocinando aí para vocês também algumas contas em dólar. Então, para quem já tiver a conta, depois você me manda, abre a conta, me manda, Marcos, já cadastrei a conta. Eu vou te mandar o mentor. E nas lives que for ter os sorteios dos dólares que eu vou fazer para quem tiver na live, aí também quem já tiver a conta, depois você vai me passar o número da conta e eu vou depositar os dólares lá para você já estar operando, tá ok? Então, em breve aí vai ter bastante novidades para vocês de indicadores, robôs, para vocês operar nesse mercado. Marcos, sou ainda indisciplinado, estou um pouco de medo de operar no mercado. Então você vai deixar o robozinho lá operando para você, ganhando que seja $1, que seja $2, que seja $5 por dia, enfim. Aí vai trabalhar em porcentagem em cima do capital disponível e deixar lá ele trabalhando, mantendo a disciplina dele, sem você poder operar manualmente, né? Então tem bastante. Como eu disse, né, galera? É um mercado de múltiplas oportunidades. Tá ok? Agradeço a todos vocês aí pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar no grupo lá e fazer perguntas por lá ou
tem o meu contato também na descrição. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo sobre o mentor. Marco, fiz o cadastro na corretora, estou tendo dificuldade, me chama também. Eles têm suporte também na nossa língua, isso é legal, isso ajuda bastante. E qualquer dúvida, só me chamar. Até a próxima live, que nós vamos ter aí sobre os próximos temas, tá ok? Forte abraço a todos e até as próximas lives e os próximos vídeos.